Então, queridos amigos, temos uma breve, porém muito inspiradora programação para essa noite, né? A noite especial, noite do Yamihá. Então, a gente vai entender um pouquinho, né? Para quem ainda não conhece ou para quem já conhece, relembrar um pouco sobre o Yamihá. Como a gente teve, né? Há pouco tempo a fase, né? Das reflexões, né, nos bairros e de fase de expansão, nós vamos também ver os avanços, né, que tivemos até agora no ciclo 65, que vai até abril. Vamos ter alguns relatos de visitas, né, da campanha na Vila do Poa, e logo na sequência, né, uma fala muito especial realmente do conselheiro Pejma a respeito dos vislumbres sobre a nova jornada dos planos globais. E encerramos. Então vamos convidar a querida Virgínia, que vai nos brindar com uma apresentação sobre a Amihá. Obrigada, Anderson. Boa noite para todos. Feliz Amihá. Quando o Anderson me pediu para falar sobre a Amihá, eu confesso a vocês que tive que procurar, né, pesquisar. Agradeço a ele porque aprendi muito, assim, porque não há muitas explicações, né? Então, eu gostaria de começar com uma oração, que é a oração dessa época, né, desse período que nós estamos vivendo, né, que é os dias intercalares. Depois eu vou explicar para vocês um pequeno histórico, quer dizer, o histórico e o significado desses dias, tá bom? E terminando com um vídeo que até Maniji já compartilhou, outros amigos também, que acredito que seja indiano, mas é muito engraçado, tá? É legendado em português, é pequenininho, de 2 minutos, para a gente terminar com um espírito bem alegre, o tempo, né, desse tempo, que é o tempo de alegria, como o Anderson disse, temos que estar felizes, e sempre felizes. Abdu'l-Bahá perguntava isso, você está feliz? Então, estamos felizes, não? Então, vamos começar com essa oração? Ó meu Deus, meu fogo e minha luz, os dias que nomeaste os Ayamihá no teu livro já começaram. Ó tu que és o rei dos nomes, e aproxima-se o jejum, que a tua excelsa pena ordenou, fosse observado por todos os que estão no reino da tua criação. Suplico-te, ó meu Senhor, por esses dias e por todos os seres que durante esse período se seguraram à corda dos teus mandamentos e ao sustentáculo dos teus preceitos. Que permitas que seja designado a toda a alma um lugar dentro da tua corte e um assento onde presenciar a revelação dos esplendores da luz do teu semblante. Estes, ó meu Senhor, são os teus servos, a quem nenhuma inclinação corrupta afastou daquilo que tu fizeste descer em teu livro. Eles curvaram-se diante da tua causa, receberam teu livro com uma resolução tal que só deriva de ti. Observaram aquilo que lhes havia prescrito e escolheram seguir o que por ti fora mandado. Vês, ó meu Senhor, como reconheceram e confessaram tudo o que revelaste nas tuas escrituras. Dá-lhes de beber, ó meu Senhor, com as mãos da tua graça as águas da tua eternidade.
Destina-lhes então a recompensa ordenada, a quem se imergiu no oceano da tua presença e atingiu o vinho puro do teu encontro. Imploro-te, ó tu, Reis dos Reis, o que tem piedade dos oprimidos, que lhes ordenes o bem deste mundo vindouro. Determina para eles ainda o que nenhuma das tuas criaturas descobriu, incluídos no número dos que se movem ao seu redor e circulam ao teu trono em cada mundo de teus mundos. Tu, em verdade, és o Todo-Poderoso, o Onisciente, o de tudo informado. Então, queridos, com esta oração, para entrarmos no clima do Ayamihá, vamos lá. Então, entre os diversos povos, em várias épocas, diversos métodos têm sido adotados para medir o tempo e fixar as datas, né? Então, e muitos calendários diferentes estão ainda em uso diário, né? No Brasil, no Ocidente, usamos o gregoriano, que tem uma história também, né? O juliano, em muitos países da Europa oriental, o hebraico, o chinês e o muçulmano nas comunidades muçulmanas. Então, o ano Bahá'í consiste em 19 meses de 19 dias, isto é, 361 dias, mas é um ano solar. Então, com a adição de certos dias intercalares, 4 anos comuns e 5 nos bissextos, entre o 10º e o 18º e o 19º mês, a fim de ajustar o calendário ao ano solar. Então, a Era Bahá'í começa no ano da declaração do Bab, 1844, da Era Cristã. Então, o que é? O que significa Ayamihá? Refere-se, então, a um período de 5 dias, intercalares, do calendário Bahá'í, onde os Baha'is celebram o festival de Ayamihá. Vou mostrar aqui o calendário para vocês, para a gente ter uma ideia do nosso calendário. Só um minutinho. Então, aqui o nosso calendário, né? Então, o calendário Bahá'í, como eu falei, tem 19 dias, né? E os dias intercalares está entre o 18º ao 19º, né? Hoje nós estamos comemorando o primeiro dia, porque o dia Bahá'í começa no pôr do sol. Então, a partir do pôr do sol, para nós já é dia 26 de fevereiro. Então, Então, vocês estão vendo o calendário direitinho? Sim, né? Os 4, 5 dias ocorrem esses meses, né? 18 e 19. Agora não mais, Virginia. Apareceu uma tela cinza, um quadrado cinza Sim. tampando. A gente Sim. estava E agora? vendo. Está vendo? Não. Ainda não? Antes a gente estava vendo na relação dos meses, né? Tá certo. Agora está vendo? Sim. Então, então tá bom. Então, quem estabeleceu o nosso Ayamihá, esse calendário, foi o calendário Fobab, que é o precursor da fé Bahá'í, esse calendário chama-se Badi, que é o mesmo calendário Bahá'í, no livro sagrado Bayan, com esses 19 meses e 19 dias cada um, né? E para completar, como já disse, os dias do calendário solar. O Bab, entretanto, não especificou onde os dias intercalares ficariam. Esse calendário, mais os 4 ou 5 dias no ano bissexto, e aí Bahá'u'lláh
confirmou a adoção desse calendário no Kitab Actas, livro sacratíssimo, né, o livro de leis. Ele estabeleceu os dias intercalares antes, né, desse mês que nós estamos terminando, e antes do mês de jejum, que é o mês de Alá. Ele começa dia 2 de março, né, para nós, a quarta-feira de cinza. Então, é um mês. Então, o simbolismo e a celebração. O que é, né? Então, os 19 meses do calendário Bahá'í possuem nomes de atributos de Deus. Os meses, né, gregorianos que nós vivemos são meses assim de fevereiro, né, março, nome de Deus de guerra, né? E os nomes, né, do calendário Bahá'í, tradução em português, por exemplo, que é 21 de março, Bahá, esplendor, né, Jalal, glória. Então, são nomes lindos, né? Esplendor, glória, beleza, grandeza, luz. Né? Todos são atributos de Deus e todos nos inspiram, né? Para que esse mês seja o mês, por exemplo, nós estamos ainda, né? Terminamos o mês de domínio, né? Entramos no Aimihá, e aí o último mês, que é o mês de jejum, é sublimidade, Alá, sublimidade. Então, todos esses meses têm meses de atributos de Deus. Nós estamos, né, vamos entrar no Alá, na sublimidade. Né? E o Ra, né, de Ayamihá, significa os dias de Deus. Seria essa tradução, os dias de Ra. Então, é uma letra árabe que corresponde ao H nosso, uma celebração da transcendência de Deus, desde que Ra foi usado como um símbolo para a essência de Deus na literatura Bahá'í. No sistema arábico, Abjá, a letra Ra possui o valor numérico de 5, que é igual ao valor máximo de números dos dias do Aimihá. Então, Ayamihá são os dias de Deus, os dias de Ra. É os dias que transcendem a Deus, né? De celebração, de transcendência a Deus. Durante o festival de Aimihá, os Baha'is são encorajados a celebrar Deus e sua unicidade, demonstrando amor, cortesia e unidade. Eventualmente, né, os Baha'is oferecem e aceitam presentes como o Natal. Então, por exemplo, nós aqui na minha casa, é uma época que a gente manda felicitações para a família, né, nossos familiares que não são Baha'is, mas a gente fala sobre esses dias, momento de visitas, o momento de presentear também. Né? E também é um tempo, pode ser especialmente utilizado para caridade e boas ações. Né? E frequentemente participam também de projetos de natureza humanitária. Então, esses 4 dias são 4 dias muito especiais. Além de ser os dias de alegria, temos que estar felizes, é um dia que celebramos a transcendência de Deus e a essência de Deus na literatura Bahá'í. Então, Ayamihá, os dias intercalares, os dias de Deus. Tá bom? Então, queridos, era só isso. Eu vou terminar agora com um filmezinho, né, para nos alegrar, e espero que foi claro aí a explicação. Né? Então, vamos lá no nosso filme. Mais um minutinho, por favor.
Jordan here. And yes, Raj is here too. Of course I am. What would you do without me? Moving on. Today, we wanted to share with you a little bit about the festival of Ayami Ha, which is celebrated by Baha'is all over the world. And you are going to love it. Ayami Ha is an Arabic word and is spelled Ayyi-I-Ha, and it is a joyous and reflective festival which is celebrated by Baha'is all over the world. All over the world. The celebration of Ayami Ha usually lasts 4 to 5 days around the end of February, but the dates are based on the Baha'i calendar. That's right, there is a Baha'i calendar. The Baha'i calendar consists of 19 months, each of which have 19 days. We love the number 19. Now, Baha'is don't have any specific rituals to celebrate Ayami Ha, as they can celebrate it in any way they want, depending on where they are in the world and their culture. So, although Baha'is can celebrate Ayami Ha in many different ways, Baha'u'llah, the prophet founder of the Baha'i faith, did say it should consist of these few things. It is a time of joy, a time dedicated to being hospitable. Would you like some chai? Finally, a time to bring good cheer to friends, family, and the poor and needy. There you go. See, someone likes my chai. Ayami Ha is celebrated right before the final month of the Baha'i year, during which we fast from sunrise to sunset for 19 days. We really love the number 19. I hope that helps explain a little bit about Ayami Ha. And I'm sure your Baha'i friends would love for you to join them in this time of joy, being hospitable and helping others. So on behalf of me, Raj, we would like to wish you a very happy Ayami Ha. Go ahead, Raj. Doing that. Who's going to clean up all this mess? Bom, queridos, era isso só. Espero que gostem, que gostaram, tá bom? Então, feliz aí a Mirá de novo, tá? E um bom jejum também. Muito bom. Gratidão, querida. Então, nós vamos seguir com a nossa programação, com alegria, nesse espírito, né, de diversão e de celebração. Nesse momento agora, a gente vai assistir um vídeo de 5 minutinhos e que retrata a nossa caminhada neste atual ciclo, que é o ciclo 65. Fiquem bastante atentos, porque as imagens passam rápido e tem informações muito preciosas. Então, trabalhem nessa coisa realmente de estarem focados para vocês aproveitarem o máximo e se contagiarem com esse movimento que começou, né, já, e vai, esse ciclo 65, ele ainda se estende até o dia 20 de abril, a gente ainda tem muito o que caminhar, mas a gente vai ficar muito feliz de estar vendo o quanto que a gente, com todas essas adversidades da pandemia, conseguiu já fazer um bom movimento, e a gente seguirá com esse movimento e com muitas conquistas. Então, olhos atentos às várias informações que a gente pode estar captando. Controlem o som do computador ou do celular para que vocês possam ouvir com qualidade, tá bom? Vamos lá. Will you give your life to Baha'u'llah?
fornece os meios, abre-me o caminho, e guia-me. Em verdade tu és o poderoso, o amparo no perigo, e abarra o lapá, e abarra o lapá, e abarra o lapá, e abarra o lapá. Will you give your life to Baha'u'llah? Will you give your life to Baha'u'llah? Will you give your earthly possessions, your worldly desires, your whole life to Baha'u'llah? Yes, I'll give my life to Baha'u'llah. Yes, I'll give my life to Baha'u'llah. Yes, I'll give my earthly possessions, my worldly desires, my whole life to Baha'u'llah. Will you give your heart to Baha'u'llah? Will you give your heart to Baha'u'llah? Will you be a flame of fire, a river of light? Give your heart to Baha'u'llah. Yes, I'll give my heart to Baha'u'llah. Yes, I'll give my heart to Baha'u'llah. Yes, I'll be a flame of fire, a river of light. Give my heart to Baha'u'llah. Will you give your life to Baha'u'llah? Will you give your life to Baha'u'llah? Will you be a flame of fire, a river of light? Give your life to Baha'u'llah, to Baha'u'llah. Então, isso é só para dar mais gostinho para a gente estar junto nesse caminho de serviço e com essas conquistas maravilhosas, né? Eu convido a querida Marlene agora para a gente dar prosseguimento. Então, queridos amigos, é com muita alegria que a comunidade aqui está participando, né? E a gente vai ter agora 3 relatos dos amigos aqui que participaram ativamente da campanha, se bem que aqui todos que estão aqui presentes praticamente participaram dessa linda campanha, das visitas, mas a gente vai ser representados, né, por três queridos amigos que inclusive estão aqui e que gravaram esse relato dessa experiência para poder compartilhar um pouco do sentimento, né, de como foi a alegria de participar dessa linda campanha, tá bem? Então, a Ana vai compartilhar esses 3 relatos lindos de Ingrid, Kátia e Juliana. Meu nome é Ingrid, eu moro em Vila do Boa
e eu participei da última campanha de expansão de visita aos Kátia. Meu nome é Ingrid, eu moro em Vila do Boa e eu participei da última campanha de expansão de visita aos lares para abrir e continuar fazendo reuniões devocionais. Na nossa última visita do núcleo que a gente tem, que a gente estava preparando e organizando tudo para começar a campanha na próxima semana, eu relatei sobre não estar me sentindo preparada para ir aos lares, a falar, conversar com os pais e etc. Mas quando chegou no dia, eu fui para campo, eu fiz as visitas e na maioria das vezes a gente que éramos os visitantes fomos mais beneficiados do que os visitados. A importância das visitas foi maior do que a gente pôde imaginar, porque a gente pretendia ir fazer visitas e abrir reuniões devocionais, mas teve muitos pais que não faziam ainda ideia do quão grande eram as atividades, que os filhos estavam participando, mas que achavam que era uma brincadeira, que achavam que os filhos estavam indo para uma brincadeira com os amiguinhos e tal. E a gente teve que ter conversas significativas e explicar para eles a importância disso que eles realmente estavam fazendo. E com isso, foi aí que a gente, com esses papos, essas conversas significativas, a gente foi vendo a realidade das famílias, a gente foi conhecendo, foi se aproximando e conseguindo fazer com que a gente se aproximasse mais das pessoas, né? É muito importante começar esse laço, essa relação com os pais dos participantes das atividades e para que eles possam também no futuro começar a fazer parte, né? E como foi muito bom ouvir eles agradecendo, né, sobre o quanto estavam precisando, o quanto é bom ter oração em casa, enquanto eles ficavam muito gratos e nós mais ainda por estar, né, nesse trabalho, fazendo essa campanha que foi muito linda. E foi aí, como minha primeira vez em campanha, em campo, fazendo visitas, foi aí que eu percebi e entendi o que os meus tutores do livro 1 que eu faço me falavam sobre os 25% estudo e os 80% na prática, né? A importância da gente ir a campo e levar para as outras pessoas aquilo que a gente vem aprendendo e aquilo que a gente sabe que é bom para nós e que a gente quer que outras pessoas também conheçam, porque vem mudando a nossa vida e pode mudar a vida de outras pessoas também. Kátia, moro aqui no bairro Vila do Boa e essa experiência de estar com essa campanha foi muito bom para mim. Eu aprendi bastante, aprendi a ser uma pessoa mais humilde, uma pessoa que pensa mais no próximo do que eu estava assim, que eu só pensava em mim e não ligava, né? Mas eu aprendi bastante, não só com essa campanha, mas com o decorrer de tempos, né, que já tem menos de 2 anos que eu conheço essa fé, que eu estou tentando aprender mais, cada dia mais. E quando a gente chegava nas casas, que as pessoas abriam as portas e começava a contar das coisas deles, aí a gente começava a orar, começava a explicar, né, porque foi assim uma experiência muito bacana, eu gostei bastante. A minha experiência na campanha de visitas, eu nunca participei de um movimento tão grande e intenso do jeito que foi há uma semana
que a gente planejou. As experiências foram boas. Sabe quando você quer muito uma coisa e se sente nervoso? Mas é um nervoso bom, foi exatamente como eu me senti quando a gente foi fazer as visitas. Na minha primeira experiência foi... Eu não esperava que a mãezinha fosse ser tão receptiva e eu gostei, eu me senti acolhida e a gente pôde também... Ela provou um ponto em que a gente não estava preparado. Então na visita, apesar de a gente ter uma pauta sobre a qual falar, a gente também saiu de lá sabendo mais coisas necessárias. Ela falou sobre a vacina das crianças e a gente conversou com os pais, todos eles certinhos, e vamos vacinar as crianças, muitas delas já estão vacinadas. E foi bom, ela foi receptiva, a gente brincou, ela contou como estavam as coisas com ela, contou a realidade do porquê a criança não estava indo para ABC. Então nessa visita a gente conseguiu ver como estava a realidade da mãezinha e foi bom. Na minha segunda visita, o local foi meio inusitado. Fui numa distribuidora e eu sinceramente não achava que a mãe fosse ser tão receptiva como ela foi. E muitas das ideias das quais ela tinha casou com a ideia que a gente tinha também sobre preparar as crianças para o futuro e que elas também são o futuro. E na última visita que eu fui foi numa nova mãezinha para ABC, apesar de a gente estar lá com foco da oração e não ter falado muito sobre isso, a gente conheceu ela, a gente quebrou essa barreira de que ela não precisava ter o contato com a gente. Agora para ela é bem mais confiável ela mandar a filha dela com a gente para ABC. E a gente quebrou essa barreira de... Eu mesma morava aqui há muito tempo e não conhecia metade das pessoas que eu conheci durante as visitas. E tipo assim, depois de todas as visitas eu saí com o coração quentinho, porque foi bem melhor do que eu esperava que fosse. E todos foram receptivos. Então, essa barreira que eu também tinha de não me aproximar das pessoas, de não conseguir me comunicar com elas, meio que foi quebrada aos poucos durante essa campanha. E foi uma experiência muito boa para mim. Eu espero ter outra parecida em breve. Muito bem, amigos. Então, inspirados, né, com esses relatos muito tocantes, né, dessas amigas, né, que participaram da campanha de visitas na Vila do Boa. Então, realmente demonstra, né, o quanto que esse poder de transformação da sociedade que a FEBAHAI veio trazer, né, tem realmente mudado muitas vidas, né, transformado muitas vidas. E agora, convidar o conselheiro Pedro para poder nos falar um pouco, nos dar uns vislumbres, né, sobre a nova jornada dos planos globais. Por favor, Pedro, fique à vontade. Muito obrigado, amigos. Feliz Ayamihá a todos. Muito feliz de poder estar nessa parte, nessa oportunidade de reunir com a comunidade do Falcão Real. Me sinto realmente privilegiado. E, enfim, também é uma grande oportunidade. Anderson já tinha me sinalizado anteriormente sobre como seria importante depois dessas reuniões em Haifa, então ter a oportunidade também de conversar com a comunidade e compartilhar algumas ideias, né? Eu entendo que o propósito é esse, né? Obviamente, a mensagem e a conferência que aconteceu em Haifa, que, de certa maneira, definiu o plano de 9 anos e a sequência de planos que vão seguir nos próximos 25 anos, 24 anos. Então, estão ali. É difícil, obviamente, a gente poder querer compartilhar em poucos minutos, né? Mas tem alguns aspectos da mensagem e alguns aspectos do plano que eu queria, então, aproveitar e compartilhar com vocês. Então,
fico extremamente também feliz pela força desse agrupamento, né? Então, ver esse ciclo 65 e essas imagens, eu tentava ler, Ana Paula, eu juro que tentei, mas passava muito rápido, né? Mas, de qualquer maneira, espero que essa apresentação chegue para nós e que a gente possa parar a tela para poder ler as informações, mas a sensação que me deu é de movimento, né? E mais pessoas, não somente na vizinhança ou no centro de intensa atividade, que várias fotos dos amigos da Vila do Boa, que é realmente um privilégio para todo o agrupamento termos uma área como essa que está avançando fortemente, mas também a força do agrupamento como um todo, né? E o número de reuniões devocionais e como os amigos em diferentes partes da cidade têm se envolvido nesses processos. Então, a mensagem que todos vocês imaginam que já receberam é uma mensagem longa, é uma mensagem densa, né? É uma mensagem com vários elementos que não são tão simples na primeira leitura e que a gente necessita ler, analisar, consultar, ler a nossa própria realidade e tal. Obviamente, alguns dos amigos aqui não vão lembrar, principalmente os jovens, né? Mas outra parte do público que está aqui provavelmente lembre, né, de quanto, por exemplo, quando em 1996, né, não vão me chamar de velho, né, mas em 1996 tinha, obviamente, a Casa de Justiça lança uma mensagem e que muda completamente os rumos da comunidade Bahá'í, né? E eu tenho certeza que os amigos que estão aqui, que tiveram a oportunidade na época de ler a mensagem de 96, quando olham para o mundo Bahá'í e onde estávamos em 96 e onde estamos agora, então vem o quanto não tínhamos nem ideia do que os planos globais que a Casa Universal de Justiça estava lançando iam nos levar, né? Em 96, por exemplo, a Casa Universal de Justiça estava falando sobre os institutos de capacitação, a necessidade de uma expansão mais sustentável, né? De verdade, poucos poderiam vislumbrar o que viria à frente, né? E o quanto esse processo, então, teve altos e baixos, e dentro do próprio país, o quanto a gente teve que fazer um esforço enorme para entender. E hoje, obviamente, é muito natural. Por exemplo, os amigos na Vila do Boa, os jovens que estão no processo, então, claramente entendem de quão importante é esse processo e, naturalmente, querem que isso se expanda a todos os adultos, crianças e jovens e pré-jovens. Mas não necessariamente em 96 as coisas estavam tão claras, né? Vocês vão lembrar que só em 2000, 2001, a gente foi começar a falar sobre agrupamentos, sobre agências, o próprio Comitê de Ensino de Área, a coordenação do Instituto, novas estruturas foram emergindo, né? A gente não tinha nem ideia desses processos. Mas a gente ia seguindo, né? A gente ia aprendendo no caminho, ia vendo a grandeza da causa no caminho. E também a gente teve vários amigos que estiveram em 96 presentes e a vida foram tomando escolhas na vida, né? Alguns estão hoje ainda muito envolvidos nos processos e cresceram com os planos globais, e outros, de repente, não entenderam e não se envolveram tanto e tiveram muitos desafios em poder seguir os passos, né, e se inserir nos planos. Então, novamente, eu sinto que a comunidade Bahá'í está em frente a um grande plano que exige bastante da comunidade Bahá'í, mas, novamente, são escolhas, né? São escolhas que nós, como indivíduos, devemos fazer. Não importa qual é a nossa idade, qual é a nossa experiência na fé, se somos jovens,
se somos mais maduros, não importa nada disso. O que importa são as escolhas que fazemos em todas as etapas da nossa vida, seja como crianças, seja como adolescentes, seja como jovens. Uma das coisas muito bonitas que na conferência foi visível, na conferência em Haifa, é que todos os conselheiros falaram do quanto as gerações mais novas entendem as mensagens. Antigamente, em 96, inclusive, quando chegava uma mensagem da Casa Universal de Justiça, parecia que havia uma elite que poderia... E essa elite era uma elite dos sábios, das instituições, pessoas mais velhas que poderiam entender a mensagem e depois iriam, de alguma maneira, destrinchar, explicar para a maioria das pessoas, inclusive os jovens. A atitude dos jovens não era de pegar a mensagem, vamos ler e vamos entender juntos e tal. Raros eram assim, né? Mas hoje, cada vez mais, isso tem chegado não somente aos jovens, mas aos pré-jovens, às próprias crianças, né? A gente vê que cada vez mais, então, a gente está incluindo mais e mais pessoas nos processos e a conexão das pessoas com o centro do Combê. Então, eu acho que é muito lindo termos um agrupamento com esse nome que carrega, né, Falcão Real, né, um título tão grandioso, né, que inclusive vamos dizer, o texto que foi o coral que cantou no início, né, então se referia a esse Falcão Real pousado no braço do Todo-Poderoso. Então, o quanto isso inspira esse agrupamento. E, sem dúvida nenhuma, é um dos agrupamentos que pode realmente marcar, vamos dizer, a distinção nos próximos anos e tem toda a capacidade de poder contribuir de uma forma grandiosa para o progresso da causa, né? Não somente na região centro-oeste, não somente no Brasil, mas também no mundo. Eu lembro que um dos textos, que todos vocês também talvez lembrem desse texto, mas um texto do Guardião se referindo aos países, às comunidades mais novas, né, do mundo Bahá'í, que ele estava chamando a comunidade latino-americana, né? E, obviamente, então o Guardião relata a grandiosa missão que os amigos persas tiveram no início da fé, o período heróico da fé, os mártires que tivemos, né? Então, é muito lindo isso quando menciona o Guardião. Depois, o Guardião vai mencionar que também ainda nesse período das figuras centrais da fé, inclusive na época de Abdul-Bahá e depois também no início do segundo século da idade, vamos dizer, da história da fé, porque 1844 até 1944, então também a grandiosa contribuição dos pioneiros, né, especialmente dos pioneiros norte-americanos, e do que eles foram capazes de fazer, o estabelecimento do Templo do Ocidente, o Templo Mãe do Ocidente, e o fluxo de pioneiros para todo o mundo. Ou a gente só relembrar aqueles primeiros Baha'is que Abdul-Bahá moldou e que realmente colocou à disposição do mundo, e como esses amigos realmente transformaram o mundo e tal. Mas nesse mesmo texto, o Guardião fala que é uma promessa do Guardião, mas é uma promessa que depende de nós. Então, o Guardião diz que nessa etapa que nos leva ao terceiro século da idade da história da fé, da existência da fé, que vai até 2044, então que as comunidades latino-americanas podem ter realizações ou fazer feitos que são equivalentes ou similares ao que os amigos persas fizeram no início da fé e os que os amigos norte-americanos fizeram depois. Então, isso nos coloca numa
condição e numa possibilidade assim fantástica. Então, ler essa mensagem da Casa Universal de Justiça e o que a Casa Universal de Justiça nos relata dos 25 anos que vão nos levar até 2046 e que vamos ter o plano de 9 anos, uma sequência de outros planos que vão nos conduzir nessas etapas à frente. Então, é extremamente inspirador e tem um peso muito especial às populações latino-americanas. Porque existe essa promessa, né? Existe essa promessa do guardião de que podemos fazer coisas, provavelmente nessa última etapa, né, desses próximos 25 anos, que podem colocar a América Latina em uma posição extremamente importante no mundo Bahá'í. Então, basta pensarmos onde estávamos em 96 e onde estamos agora. E quais foram as nossas decisões para nos trazer até agora. Então, lembram quando a Casa Universal de Justiça, numa das mensagens de Esvan, parece que era 2017, a Casa de Justiça dizia que é como um movimento de um rio, né? E não basta apenas olhar o movimento do rio, né? Esse é o momento em que nós devemos nos lançar nessas águas, né? Então, eu sinto que a Casa Universal de Justiça, novamente, está nos chamando a não somente admirarmos esse movimento que a Casa de Justiça está colocando em marcha, mas necessita do sacrifício e necessita da devoção de todos, né? E que todos estejamos conscientes do que estamos sendo chamados. Já no segundo parágrafo dessa mensagem, em 30 de dezembro, a Casa Universal de Justiça nos relembra o texto de Bahá'u'lláh, que explica qual é o propósito da nossa existência, né? E diz que o propósito para o qual os homens mortais entraram, vindos do absoluto nada, nos reinos da existência, é que possam trabalhar para a melhora do mundo e para viverem juntos em concórdia e harmonia. Então, o propósito da nossa existência está aqui, né? Mas existem, ao mesmo tempo, as vãs imaginações, ideias fúteis, né? Os amigos muitas vezes repetem essa frase. Quando fazemos a oração obrigatória, estamos pedindo a Deus que tire de nós essas vãs imaginações e ideias fúteis. Mas o que são essas vãs imaginações? Então, um entendimento é que as vãs imaginações são todas as coisas que nos tiram do rumo, tiram desse propósito. Então, quando lemos o segundo parágrafo, às vezes nos inspiramos muito, né? E nos sentimos extremamente tocados pelo que Bahá'u'lláh nos fala. Mas, a todo momento, a todo instante, em cada coisa que fazemos, somos influenciados pelas vãs imaginações. Que as vãs imaginações que vêm do materialismo, do individualismo, do ego, do poder, da necessidade de reconhecimento, infinitas coisas que nos tiram, né? Então, a todo momento, dicotomias que criamos. Dicotomia entre tenho que estudar e sacrificar todo o restante. Tenho que trabalhar e sacrificar todo o restante. Não estamos dizendo aqui que não devemos nos preocupar com nossa formação profissional, com nossa vida familiar, com a nossa estabilidade financeira. Isso não é o tema, não é uma coisa ou outra, porque o outro extremo também está equivocado. Ou seja, pensar que só serve como Bahá'í quem está, obviamente, podendo dedicar toda a sua vida, esquecer. Não, também não é, nunca Bahá'u'lláh pediu isso, né? Mas significa que, como Bahá'ís, tomamos uma postura diferente na vida. Entendemos a importância de cada um desses fatores na nossa vida, mas sempre colocamos no centro das nossas vidas a Bahá'u'lláh. Então, eu lembro muito do saudoso Dr. Ahbab, quando estava falando sobre o ensino, e dizia que, às vezes, a gente se coloca na frente de Bahá'u'lláh. Colocar no centro da nossa vida Bahá'u'lláh é nunca nos colocarmos à frente de Bahá'u'lláh.
E quando nós, vamos dizer, preferimos, primeiro colocamos os nossos próprios desejos, os nossos próprios interesses, as nossas próprias interpretações das coisas, na realidade estamos colocando à frente de Bahá'u'lláh. E pelo contrário, ele dizia, vocês têm que deixar que Bahá'u'lláh esteja na frente de vossas vidas. E olhar com os olhos de Bahá'u'lláh. Se Bahá'u'lláh vira para a esquerda, vocês olham para a esquerda. Se ele olha para a direita, olham para a direita. Então, colocar no centro da nossa vida é nos desprendermos de várias coisas, várias dessas forças que às vezes tentam nos desviar, as vãs imaginações que nos tentam desviar. Não era isso que Bahá'u'lláh dizia numa palavra oculta, de que se buscares outro que não seja eu, se referindo a Deus, ainda que procures eternamente no universo, tua busca será em vão. Então, de nada adianta as outras coisas que não estiverem vinculadas a louvar a Deus, a glorificar a Deus e ser parte de um processo que seja coerente com a vontade de Deus, então não tem significado, não tem sentido, não tem valor. Então, o que a gente busca na realidade? Então, lembremos, por exemplo, quando Bahá'u'lláh se dirigiu aos monges, todo o corpo dos monges da igreja cristã, e me chama muito a atenção a frase que ele diz: ó Assembleia de Monges, não vos enclausureis em igrejas e conventos, saí com minha permissão e ocupai-vos com aquilo que possa trazer proveito a vós e a outros. Então, Bahá'u'lláh, na realidade, redefine a natureza da religião, né? Então, que não é aquela ideia de salvação individual, mas muito pelo contrário, nós devemos ser servos de Deus. Devemos traduzir a revelação de Bahá'u'lláh em fatos, em ações, né? Em serviço. É por isso que Abdu'l-Bahá é o exemplo. Abdu'l-Bahá nunca foi o exemplo somente da erudição ou do conhecimento, mas Abdu'l-Bahá foi o exemplo e seguirá sendo exemplo pela sua ação, pela sua prática, pelo amor que ele dedicava às pessoas e tentava traduzir cada palavra de Bahá'u'lláh em ações, né? Ações muito concretas. Foi incansável. Quando que Abdu'l-Bahá parou? Quando que Abdu'l-Bahá deixou de atender as pessoas? Quando Abdu'l-Bahá deixou de que na vida dele o centro não fosse Bahá'u'lláh? A todo momento ele exemplificou isso. E Bahá'u'lláh diz que, então, o exemplo perfeito da vida Bahá'í é Abdu'l-Bahá e devemos seguir seu exemplo. Isso não significa que qualquer um de nós um dia vai chegar a ser a sombra do pó de Abdu'l-Bahá, do que ele diz, mas significa que ele é nossa referência, que a cada passo que eu dou, eu olho se isso é coerente com o que Abdu'l-Bahá faria, com o que Abdu'l-Bahá utilizaria da sua energia, da sua vida, da sua dedicação e tal. Então, em vez de ficarmos, por exemplo, diferente de outras visões de espiritualidade ou de religiosidade, de que eu cuido de mim mesmo e me enclausuro e que faço orações e que faço jejum e que fico em meditação eterna, então, pelo contrário, ou seja, isso também é importante, mas Abdu'l-Bahá foi a exemplificação da ação, né? De levar à ação a revelação de Bahá'u'lláh. Então, essa mensagem da Casa Universal de Justiça nos chama a outro patamar de consciência e influência. Estivemos, talvez, durante muito tempo concentrados no tema de expansão e consolidação. E, inclusive, tínhamos desafios, né, de como expandimos mais, como a fé pode crescer mais, né? Então, vocês lembram que os processos de entrada em tropas estiveram sempre presentes nas nossas conversas de como realmente a comunidade Bahá'í aprenderia a abraçar a grandes números, a acolher a grandes números. E esse foi o tema central de todos esses planos que a gente seguiu ao longo dos últimos anos, né? Das últimas 2 décadas, né? De como aprendemos desse processo.
Então, quando a gente fala, por exemplo, da Vila do Boa, então é uma experiência muito concreta da aprendizagem que nós tivemos ao longo de todo esse tempo, de como que você, então, identifica uma população receptiva, entenda-se como população receptiva, como aquela população que você, então, fala sobre a fé ou traz, vamos dizer, alguns dos, vamos dizer, benefícios que a fé pode oferecer às crianças, aos pré-jovens, e as famílias não criam travas, não dificultam o seu acesso. Receptividade tem a ver com a possibilidade de conversações significativas. Nesse relato que a Ingrid estava dando, então, muito interessante, porque ela estava falando que, então, que conseguiram ter com muitas pessoas conversas mais significativas que permitiam, então, poderem dialogar e poderem avançar na sua compreensão sobre verdades espirituais e sobre os ensinamentos de Baha'u'lláh. Então, essa dinâmica a gente aprendeu não somente na Vila do Boa, mas em milhares e milhares de lugares no mundo. Nós temos hoje, por exemplo, um agrupamento como o Delhi, com mais ou menos 54 mil pessoas envolvidas nas atividades centrais. Então, é um crescimento que nunca a gente experimentou antes e exige outros níveis de administração, de trabalho, de entendimento das pessoas. Por exemplo, imaginem uma instituição como a Assembleia Local administrando, ou seja, 54 mil pessoas. Como que administra isso, né? Então, é óbvio que isso exige novas capacidades. Só que essa mensagem da Casa de Justiça nos chama não somente a avançar no campo da expansão e consolidação, mas também na dimensão da ação social e dos discursos, né? Então, a participação dos discursos da sociedade. E isso não é fácil, amigo. Isso significa que novas capacidades necessitam ser desenvolvidas na comunidade Bahá'í. É fácil a gente falar, né? Mas não é tão simples em termos de capacidades. E a gente vê que, obviamente, em áreas onde a gente está trabalhando com populações, como, por exemplo, Vila do Boa, Vila Feliz, Saem, inúmeros outros lugares que a gente tem dentro do país e dentro Manta, né, no Equador, né, Navid, que é uma área bastante receptiva da Bolívia, perto de Santa Cruz, enfim, tem tantos lugares que a gente está avançando nesse processo de construção de comunidade, que é muito evidente que não dá para você falar sobre atividades centrais e atividades da fé sem se envolver com a vida da comunidade. E a vida da comunidade exige respostas também materiais. As pessoas sentem fome, as pessoas necessitam avançar na sua educação, as pessoas necessitam solucionar questões sociais, culturais, as pessoas necessitam ter uma outra linguagem, avançar. Então, tudo isso representa os vários elementos que nós temos dentro da fé e como elas se conectam e transformam a realidade daquela localidade. Então, por um lado, então entendemos que é um chamado a um patamar muito mais complexo e muito mais e que acolhe a muitas pessoas. Mas isso exige coerência, né? Então, implica entender que não é o mesmo do passado. Então, por exemplo, quando a Casa Universal de Justiça nos chama a ação social, não é o mesmo da década de 80 ou da década de 90, onde estávamos experimentando coisas. Hoje estamos falando de uma ação social que esteja plenamente conectada com a expansão e consolidação, onde realmente a gente possa ver a conexão e a coerência entre, vamos dizer, fundamentos espirituais, empoderamento e capacidade das pessoas locais, e que isso, então, gere também ação social, gere uma outra forma de conversações e a influência dos princípios
no modo de pensar e no modo de agir de uma dada população. Exige novas relações, novas maneiras de ação, inclusive tanto dos indivíduos, como das instituições, como da comunidade. A comunidade tem que ser acolhedora. Nós estávamos muito acostumados a comunidades fechadas em si mesma. Então, era confortável uma comunidade, às vezes, marcada por uma população socioeconômica similar, de classe média alta, que se reunia e, de vez em quando, visitava bairros mais vulneráveis. Mas não estamos falando desse tipo mais de comunidade. Estamos falando de uma comunidade mais aberta, uma comunidade dirigida para fora, como diz na mensagem de 30 de dezembro, que acolhe a diversidade de pessoas, que expande, que reconhece o valor da cultura local, das pessoas locais. Então, por exemplo, o que se espera na Vila do Boa e em outras partes também do agrupamento é que as pessoas locais assumam o protagonismo dos processos da fé e relacionem o que estamos aprendendo nos livros, o que estamos aprendendo no ensino, e o que é o ensino na Vila do Boa. O que é, por exemplo, vamos dizer, o que é mais importante nas conversações? Visita aos lares não é somente visitar com aqueles livros sobre convênios, sobre Bahá'u'lláh, sobre Festa 9 Dias. Claro que esses temas são importantes, mas a pergunta é o que é importante para as pessoas da Vila do Boa? E, às vezes, para a Vila do Boa é importante falar do território, da casa, né? Do valor da casa, do valor da segurança de você viver em uma casa e como queremos que nossas casas sejam, como queremos que nossas comunidades sejam. Então, ou se sinta a necessidade de se falar sobre a juventude, né? Sobre as crianças. Então, cada contexto vai definir a maneira mais adequada para que essas conversações avancem. Só que, para isso acontecer, não adianta pessoas externas estarem. É necessário que a capacidade seja local, a capacidade emerge. Pode ser que alguns amigos ajudem sempre, mas se a capacidade local não aparece, então é um sistema insustentável, né? É algo frágil, é algo que um vendaval, então saíram as pessoas chaves, então todo o sistema colapsa. Mas o sistema na Vila do Boa, por exemplo, a gente está dando exemplo porque é talvez a área que nesse momento a gente está vendo os frutos do processo. Não vai colapsar, porque existem jovens muito conscientes, famílias cada vez mais conscientes, pessoas cada vez mais capacitadas, e que o instituto não é das pessoas externas, o instituto é deles. A fé não é das pessoas externas, a fé é dessas pessoas. E é isso que Bahá'u'lláh desejava. A Bahá'u'lláh desejava que a fé chegue a mais e mais pessoas. E isso é ensino, isso é o crescimento da fé. Então, a Casa Universal de Justiça, nessa mensagem, também abre muito o leque. Então, eu acho que uma das coisas que também a gente tem que perceber, por um lado, há um leque muito mais aberto, da gente poder multiplicar tais centros em vários lugares do agrupamento. Então, o que se espera, talvez ao final do plano de 9 anos, que nós tenhamos pelo menos umas 15 vilas do Boa no agrupamento, em diferentes contextos, em diferentes partes da cidade e tal. Então, que aprendamos de um lugar e disseminemos, né? Então, qual é a outra área receptiva que podemos pegar essa aprendizagem e trazer para cá e trabalhar com essa população local? E daqui para outra população, então. Mas o outro aspecto da mensagem de 30 de dezembro é que a Casa Universal de Justiça fala de que não podemos limitar o processo de construção de comunidade a somente aqueles que estão na vizinhança. Isso seria um equívoco enorme, enorme. E construção de comunidade é um direito e um privilégio de todos os Baha'is, todos os amigos do agrupamento. Construção de comunidade não é um privilégio somente do trabalho na vizinhança. Esse é um tipo de construção de comunidade.
Construção de comunidade pode ter N diferentes maneiras. Por exemplo, um Bahá'í que é médico, um Bahá'í que é enfermeiro, não sei. Esse amigo, às vezes, a vida desse amigo é uma vida muito conectada às dinâmicas de uma cidade urbana como Brasília, que ele mora em uma parte da cidade, vamos supor que more em Águas Claras, mas ele trabalha no plano piloto, e ele estuda em Taguatinga. E aí você vai dizer, bom, é que a comunidade, é que ele tem que construir comunidade lá onde ele mora. Se ele mora em Águas Claras, é lá. Mas quem disse que é lá? Com quem ele convive mais tempo? Ele convive, às vezes, não é necessariamente, ele simplesmente dorme em Águas Claras. Mas ele convive, na realidade, com várias pessoas da sua profissão, que não necessariamente estão num local geográfico, mas estão dispersos no agrupamento. Ele estuda com um grupo de pessoas que também estão dispersos no agrupamento. Então, a gente não tem que restringir as possibilidades, e nem a ideia de que todos devem ir para esses centros de intensa atividade. Mas a pergunta é como eu, como um Bahá'í, quero estar nesse plano, quero estar envolvido no plano. E para que eu esteja envolvido no plano, eu tenho que entender que é necessário que eu trabalhe com um núcleo em expansão. E esse núcleo pode ser um núcleo geográfico, como numa vizinhança, ou pode ser um núcleo que tem as características mais dispersas, mas é um grupo de pessoas que se identificam, que se reúnem. Então, por exemplo, desse enfermeiro, será que o enfermeiro conseguiria, de repente, ter um círculo de estudo ou ter uma reunião devocional com os colegas que são enfermeiros ou com as famílias de cada um? Então, vocês veem as possibilidades e, de repente, esse enfermeiro se junta com um médico, com uma outra pessoa da mesma área e começam juntos como uma equipe de pensar a respeito de como podemos influenciar essa classe, né, de pessoas ligadas à saúde. O que podemos fazer, né? Então, essas possibilidades existem e todos nós devemos nos envolver. Então, eu acho que os amigos do Falcão Real devem, de qualquer forma, evitar qualquer extremo que gere esse pensamento de que eu simplesmente apoio, vou orar pelos amigos que estão ali na vizinhança e que tomara que dê tudo certo. Então, não. Eu acho que cada um de nós tem que pensar efetivamente de como pode oferecer mais tempo, mais energia, mais dedicação aos planos que temos à nossa frente. De não sermos simplesmente pessoas que estejam olhando o movimento da água, que nos joguemos, como a Casa Universal de Justiça mencionava numa mensagem anterior, que nos joguemos nessa água, que entremos nesse movimento que tá nos levando. Eu lembro que o Sr. Chopu Monajem, que um querido amigo Bahá'í, que obviamente foi muito importante para a comunidade, tanto aqui do Brasil como da América do Sul, e também serviu no Centro Internacional de Ensino, ele dava um exemplo muito interessante, que ele dizia que é como aquela água do rio. Se você tira a água do rio, o rio tem um movimento, o rio tem vida, o rio tem peixes, o rio tem, vamos dizer, energia. E você tira um balde e coloca fora, esse balde, essa água, é a mesma a princípio, mas ele perdeu o movimento, ele perdeu o seu sentido. Ele vai ficar parado, ele não vai chegar até o mar, que é o destino mais glorioso da água. Ele perde o movimento, ele perde as suas forças. E pior ainda, ele começa a apodrecer também, porque ele não encontra, cria insetos e outras coisas. Então, nós necessitamos ser parte desse movimento. Não importa o tempo que tenhamos, não importa, vamos dizer, não nos compararmos. O outro dedica, sei lá, todos os dias, ou o outro pode dedicar mais tempo à fé. Eu não posso, então eu não posso servir. Não. A gente tem que realmente reavaliar, examina-te
mesmo a cada dia. Então, a gente tem que realmente se avaliar. A mensagem, quando vem, a mensagem, uma das formas de estudar a mensagem não é olhar os conceitos e ver, eu entendi. Uma maneira de a gente realmente dizer que está estudando uma mensagem é se avaliar. A mensagem serve para isso. A Casa Universal de Justiça está escrevendo a cada um de vocês, a cada um dos amigos. E então eu tenho que ler a mensagem. E se você disser, não, é que 14 páginas é muito, tudo bem. Não leia tudo de uma vez. Leia um parágrafo e reflita sobre aquele parágrafo. Mas relacione com tua vida. Veja realmente se você está ali ou não está. Porque o perigo é de você ler a mensagem e não estar no plano. Não se envolver no plano. Ou estar como um espectador, né? Não como um protagonista. Né? Então, amigos, é uma mensagem fabulosa. Eu passei do tempo, eu acho. Mas, não, é uma mensagem fabulosa da Casa Universal de Justiça. É uma daquelas mensagens que vai nos acompanhar nas próximas, pelo menos 2 décadas. Ela vai nos acompanhar e vai ser a referência para cada um dos planos que temos à nossa frente. E vocês viram que uma das metas que a Casa Universal de Justiça coloca é a meta de que até o final desse plano, até o final desses 25 anos, então nós teremos todos os agrupamentos com programas intensivos de crescimento. Isso significa, em outras palavras, que todos os agrupamentos estejam no 2º marco e além. Em outras palavras, significa que em todos os agrupamentos do mundo tenhamos um núcleo de vida comunitária. Porque quando você fala de 1º marco, se vocês lembram das mensagens anteriores, é algo muito incipiente, é algo muito frágil. Mas quando você fala de 2º marco, você está falando que existem algumas atividades centrais, existem as condições, mesmo iniciais, de uma vida comunitária, né, onde as pessoas podem se reunir, as pessoas podem falar sobre a revelação, as pessoas podem, então, unir forças e começam a fazer uma atividade, celebrar algo, ter festa 9 dias, então vai. Então, o que a Casa Universal de Justiça está nos chamando é para isso. Então, onde nós vamos estar? Qual é a nossa parcela? Também não vale isso de que em 2046 eu não vou estar vivo, né? Também não vale isso. A questão é o que eu vou fazer nesse processo. Vocês lembram? Na mensagem de 30 de dezembro, começa dizendo que chegamos ao ponto que chegamos pelo sacrifício de muitas e muitas pessoas. Hoje, por exemplo, estamos no Falcão Real, nesse estágio, com o sacrifício de várias almas que vieram, inclusive, para Brasília, serviram aqui, puderam contribuir a todos esses processos. Não é? Então, na realidade, a pergunta é onde queremos estar? E eu acho assim, Falcão Real é um agrupamento do coração que realmente a gente tem que levar com muito carinho, muito amor. Tem uma expectativa sempre de que esse agrupamento pode dar muito mais. Esse poder dar muito mais, nós fortalecemos as instituições, avançou bastante em vários aspectos, mas lembrem que, no final das contas, o poder está nas mãos dos indivíduos. E se nós pudermos nos organizar, nós pudermos reavaliar as nossas prioridades, à luz dessa mensagem de 30 de dezembro, em famílias mesmo, juntar, então, reunir com o esposo, esposa, filhos, sentem, conversem, e onde estamos e onde podemos estar nos próximos, talvez, 2 ciclos, ou nesse ano agora. Em que condição podemos estar? Em que podemos efetivamente contribuir? E só vamos compreender a mensagem se fizermos isso. Se for somente teórico, não vamos entender. Não vamos realmente nos apropriar
da guia da Casa Universal de Justiça. E lembrem que a Casa de Justiça fala que os próximos anos vão ser anos extremamente difíceis. Então, estamos em etapas cada vez que manifestam a decadência de todos os sistemas, o colapso de todos os sistemas. E nós necessitamos praticar a esperança. Nós precisamos demonstrar essa esperança à humanidade. Em outras mensagens de 2021, vocês lembram que a Casa Universal de Justiça, mesmo com o cenário da pandemia, nos chamava a sermos essa referência, esse contraponto, né, da tristeza, da ansiedade, da frustração, da decepção, da crise, né? E que nós, então, possamos demonstrar o outro lado, que não é fácil, mas nós necessitamos exercer esse papel. Nós temos nas mãos a revelação de Baha'u'lláh. Nós sabemos para onde a humanidade está indo. Um outro amigo que não conhece a revelação de Baha'u'lláh pode estar completamente perdido, frustrado, triste, decepcionado, chutando o balde. Mas nós não. Nós podemos estar tristes por várias coisas, mas nós sabemos para onde devemos ir. Nós podemos ter inúmeras provações, mas nós temos as orações dos escritos sagrados e temos a confiança nas confirmações de Deus. Então, é diferente, amigos. Então temos que resgatar um pouco mais e mais esse nosso protagonismo no plano. Então, era isso, amigos. Desculpa que fui tão superficial com uma mensagem assim, mas entendo que a ideia era só um chamado para a ação e que esse agrupamento de verdade, em 4 anos, devemos pensar que deve ser um agrupamento além das 1000 atividades centrais. É um desses poucos agrupamentos que queremos mover a condições cada vez mais intensas, né? Então, é isso, amigo. A gente ficava aqui a noite inteira, né? Maravilhoso. Agradecemos a presença de todos vocês. Está gravado, então a gente vai poder ouvir muitas vezes, estudar junto com a carta, que a gente possa organizar grupos para isso, para a gente se achar onde é que a gente está nesse movimento todo e, com certeza, poder dar a nossa contribuição. Então, a gente estava aqui num total de quase 60 almas sendo tocadas por essas palavras. Não temos um tempo, agora já é tarde, para que a gente possa abrir para os amigos, mas que vocês durmam inspirados e sonhando com as ações que possam ser levadas avante. E para a gente terminar com alegria, eu vou apenas compartilhar mais um áudiozinho aqui, que está relacionado com esse momento do Ayamiha. Então, para a gente se despedir, mais uma vez, agradeço a presença de todos, né, as agências, o CEA, MCA, Instituto, que se uniram para promover esse momento tão inspirador para a comunidade. Daddy's in the kitchen cooking something extra sweet. Mama's singing around the house, she starts to dance with me. There's a light inside their eyes that shines this time of year. That can only mean Ayamiha is here. Oh, Ayamiha, ha ha ha, it's so much fun. Ayamiha, sharing gifts with everyone. Ayamiha, spreading love is what we do. I'm so glad I get to spend Ayamiha with you. Singing A-Y-Y-A-M-I-H-A, A-Y-Y-A-M-I-H-A. We're friends to greet, cakes to eat, and service we can do. Happy A-Y-Y-A-M-I-H-A to you. Oh, we bake a special batch of cookies, wrap them up and then decorate the notes with quotes and share them with our friends. We're gonna have a party, it's my favorite time of year. I'm so happy 'cause
Yami Ha is here. Oh, Yami Ha, ha ha ha, it's so much fun. Yami Ha, sharing gifts with everyone. Yami Ha, spreading love is what we do. I'm so glad I get to spend the Yami Ha with you. Singing A-Y-Y-A-M-I-H-A, A-Y-Y-A-M-I-H-A, with friends to greet, cakes to eat, and service we can do. Happy A-Y-Y-A-M-I-H-A to you. Tudo bem. Uhul! É isso, queridos amigos. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. E até breve. Boa noite. Obrigado. Feliz Yami-ha. Feliz Yami-ha. Feliz Yami-ha. Bom jejum para Feliz todos. Yami-ha. Feliz Yami-ha. Oh, meu Deus. Yeah.